Acho que é inegável, né? Que a tecnologia é maravilhosa, é uma ferramenta absurdamente potente, importante e que, como você diz aí, né? Quer dizer, foi possível para essa pessoa encontrar caminhos, trazer isso para o Brasil, enfim, transformar. Eu acho que é inegável isso, é indiscutível, que faz parte da nossa vida e que vai fazer parte de cada um que vai nascer, assim. São muitos os benefícios, né? Mas eu acho que vem com ela também algumas dificuldades, alguns problemas que se revertem, acho que muito no começo dessa vida dessa criança, né? Se a gente pensar um pouco em Brasil, não sei se isso é de conhecimento de todos, mas nós gastamos muito em educação. Assim, se você olhar os países desenvolvidos, os Estados Unidos, a gente gasta mais ou menos, não mais que os Estados Unidos, menos, eles também são muito gastões e tem péssimos retornos, mas a gente gasta mais do que uma Finlândia, a gente tem assim níveis de gastos, investimentos em educação muito altos para o retorno que a gente tem, né? A gente está descobrindo que o dinheiro não está indo para lá. Ou seja, dinheiro tem muito à disposição e a educação é péssimo. E, infelizmente, a gente mede a educação em nível de testes, de PISA e de sei lá o que tudo. Em números, que também não seria o mais honesto, né? Eu acho que com as crianças e com os seres em desenvolvimento. Mas... muitos desses investimentos, até vocês devem ter escutado, tem escolas públicas com tablets e com material, com equipamento eletrônico que não está instalado, não está sendo usado, não está sendo devidamente manipulado, instruído, etc. e tal. Ou seja, você tem muito investimento e um retorno muito baixo. E eu acho que a educação ela é possível com um investimento menor em tecnologia, por exemplo, em edificações, em tudo isso, mas se você investisse muito nos professores, nessa formação de professores, e assegurasse que ali você tem pessoas bem preparadas, bem instruídas, de uma maneira descentralizada, que foi o que você falou, né? Eu acho que isso seria um grande ganho. E a comunidade local cuidasse, zelasse mais disso de uma maneira descentralizada, uma escola de bairro, uma escola assim, mais dentro de um perímetro, né, onde essas pessoas, as famílias, a comunidade cuidasse dessa escola e até verificasse o que acontece lá e seguisse os seus filhos e participasse desse momento, eu acho que a gente teria assim um investimento muito menor e um resultado muito maior. A pessoa tem uma pergunta ou tem uma questão. Sim. E ela foi buscar nessa ferramenta e encontrou, né? Talvez então seja, como que a gente possibilita espaços, né, sejam chamados escolas ou com outros nomes ou na comunidade, enfim, aonde se levante essas perguntas, onde se suscite lugares de questionamento, enfim, aí claro, conforme são diferentes questões, né, conforme cada idade, mas no caso, por exemplo, eu trabalho mais com ensino médio, então talvez por isso me identifiquei essa fase, por exemplo, dos 15 aos 18, um pouco mais também. Essa fase, por exemplo, de busca de quem sou eu, para onde eu vou, o que eu quero fazer da vida. Então, são milhões de questões, né, que, na verdade, não é que a internet que vai resolver a questão, mas se eu tenho perguntas, se eu tenho questões, ela pode ser uma incrível ferramenta de busca de respostas, enfim, de retorno, de diálogo com outras pessoas lá do outro lado do mundo. De repente é com alguém do Japão que vai me ajudar com uma questão incrível. Só que para isso eu tenho que ter a pergunta, né? Ou eu tenho que saber ou buscar. Talvez não seja uma pergunta clara, mas eu tenho um questionamento interno. E é nesse diálogo comigo mesmo e com outros que isso vai talvez ficando mais claro, vai vindo à tona e eu posso começar a me encontrar com todos os auxílios, né, disso. Então talvez seja a questão
com certeza não é, eu acho, não usar a tecnologia, muito pelo contrário, mas como criar esses espaços de diálogo, onde que eu acho que acontece muito justamente no momento inicial, acontece muito no encontro direto, depois pode passar por me pareceu que no seu exemplo tem um grupo de conversa, de discussão, e que daí ela foi buscar mais além, né? Então foi buscar em outros lugares do mundo aonde poderiam ter respostas. Depois trouxe. E traz, né? Então, mas esse primeiro momento é de mexer, é de um questionamento ali, local. Trabalhar com o jovem para lidar com a tecnologia, né? Assim, que perguntas ele tem, o que ele busca, o que ele quer, onde ele vai, quer dizer, para que ele possa se servir da melhor maneira do que tem à disposição, porque um banco de dados não me serve para nada. Se eu não sei acessar, não sei usar, não sei o que eu quero do banco de dados não me diz nada. Eu preciso saber agora usar esse banco de dados para alguma coisa que me sirva. Eu vejo muito claro, antigamente você via a Globo, a TV como a tecnologia que manipulava tudo. Hoje eu vejo que é um ciclo de pessoas ao teu redor que se auto-manipula e o Facebook é o novo ambiente. Então, se você quiser entrar num buraco negro e ficar fechadinho e vendo só amenidades, porque seu grupo são pessoas rasas, você vai ficar ali e você nem vai saber. Então, é muito carente da inteligência, que é voltando para o teu ponto, que é o mesmo ponto, né? Como que a gente vai usar a tecnologia a favor do aprendizado e como que os professores podem educar para usar a tecnologia. Mas ainda sinto que eu acho que a gente tem algo mais poderoso aqui, que não é tentar resolver como a tecnologia vai ser integrada, sim como a gente usa a tecnologia para mudar o sistema inteiro. Sim, como também, isso que você falou, como não deixar a tecnologia alienante também, né? Como também a tecnologia pode ser esse lugar de conectar as pessoas, sei lá, no Japão, mas também, tipo, do seu lado, assim, um vizinho que você nem conhece, assim, né? E como também isso pode também ser possível, esse tanto que seria pagar imposto, você construir uma escola, sei lá, mobilizando pessoas à sua volta através da internet, através de ações, né? Esse é o ponto que eu queria chegar, tipo, a privatização da escola pública, que é... Por que a gente não pode escolher? Porque através da tecnologia a gente pode dar escala na opção da privatização e como a gente pode... Sem te conhecer muito, eu estaria muito mais seguro em dar dinheiro para você e você trazer um grupo de amigos do que para a Câmara, para o Senado. Então, eu acho que a gente podia pensar nesse ponto, assim, além da curadoria, além do... como que a gente pode quebrar o sistema de verdade, porque não adianta a gente ficar falando na utopia se a gente não consegue lidar com o sistema, porque... Claro, vamos discutir quem é uma melhor escola, Construtivista, Dante, Vera, Waldorf, Escola Verde, tá, tudo bem, elas são boas porque elas custam R$3.000 por mês. Como que a gente dá acesso igualitário de educação através da tecnologia? Essa aqui é a questão, ela nunca vai ser igualitária, porque são muitos níveis. Isso, não existe fórmula do mundo, e a tecnologia não é... Ela pode ser, sei lá, um lugar onde você se apoia, um lugar onde você desenvolve um meio, mas ela não é a salvação para tudo também. A Estônia é um país que é famoso por automação e por pagamento de imposto automatizado e coisas, por usar a tecnologia para facilitar toda a burocracia da esfera pública. E no começo de abril desse ano eles anunciaram o que eles chamaram de Country as a Service, país como um serviço, que basicamente era uma plataforma powered pela tecnologia, que digitalizava, automatizava e descentralizava toda a gestão, todas as votações, todos os referendos, toda a alocação de verba pública. Então a ideia é que eles vendessem uma plataforma que podia ser comprada por outros países e que era uma automação do sistema público de gestão de verba. Era 1º de abril, era uma piada, eles não fizeram isso de fato. Mas está embedada aí a ideia
da alocação inteligente de recursos. Sim, sim. Mas grande parte da piada, que não, pode não ser tão piada, está na capacidade de a gente alocar recursos inteligentemente, democraticamente, descentralizadamente, em tempo real, pelas pessoas. As pessoas podem fazer isso. Então, acho que o caminho que tu está tentando contar para a gente é um pouco mais a gente pensar em alguma maneira pela qual toda a verba que hoje se destina à educação pública e que constrói essa roda dos ratos, será que não tem uma maneira da gente alocar isso mais eficientemente, as pessoas alocarem isso mais eficientemente, elas terem mais autonomia para decidir o que elas vão construir, onde que elas vão mandar os filhos delas estudar e etc e tal, através da tecnologia que seja? O problema do privado que você falou, né? A própria palavra já diz, você foi privado de alguma coisa, né? Você foi privado de poder conviver com uma diversidade maior da parcela da sociedade, né? Você ficou excluído, você ficou... Só um grupo ficou representado dentro da sua escola, né? E eu acho que isso é um grande problema, porque daí a dificuldade de agora ter essa diversidade na sua formação, para que você também possa legislar e trabalhar e estar a serviço da diversidade, não desse grupo de pessoas com o qual você teve vinculado, né? Então, acho que a escola privada, por mais que os nossos pais fizeram isso com a maior das boas intenções, e, enfim, é uma coisa que não resolve o nosso problema brasileiro, acho que a gente só piora o nosso problema brasileiro, porque a gente fica convivendo entre pares, entre iguais, né? Entre uma patota socioeconômica meio igual, do mesmo bairro, do mesmo tipo de gente, enfim. Ao invés de estar numa escola pública, onde você tem essa diversidade, e tendo essa diversidade, você conhece essas pessoas, e você sabe qual a vida delas, como vivem, tanto, né, brancos, pretos, pobres, japoneses, chineses, pobres, ricos, médios, ou seja, e aí você também pode legislar, e você pode cuidar, você pode trabalhar para essas pessoas, né? Eu acho que é muito viciado essa ideia. Seria possível, filantropicamente, a gente conseguir com que existissem escolas públicas não regidas por governo? Eu acho que é um movimento bem interessante esse. Acho que mais e mais deveria existir esse tipo de desejo, dessa mobilização, né? Pegar esses espaços da escola pública e o bairro tomar de conta dessa escola. Waldorf incentiva o voluntariado do pai em relação ao cuidado da escola, né? Total. Ele quer que o pai esteja presente e faça parte do desenvolvimento do seu filho. E nós temos escolas públicas Waldorf, graças a Deus. Tem. Porque não é um sistema, ele é elitizado, e se você olhar para a escola Waldorf, você vai falar, uma coisa de elite lá, tão bonito, e é realmente bonito, e, enfim, é realmente de elite, mas ela não é feita para isso, ela não foi fundada, ela foi fundada no chão de fábrica, na Alemanha. E a ideia dela é justamente ter essa diversidade e ter esse público maior, e ela não é uma escola que precisa ser cara. Você não precisa de dinheiro para fazer uma escola. Para nenhuma escola você precisa de dinheiro, né? Assim, você precisa, não é uma coisa assim astronômica. Custo humano, né? É um custo humano. Tem que pagar professor, tem que pagar alimentação, tem que pagar os insumos, precisa papel, sei lá eu, mas assim, não é uma coisa que não deve ser juntar o que tem, os recursos e fazer com que isso seja bem aplicado. Então, escola pública Waldorf funciona assim muito bem, é muito bacana você ver isso. Ela é pública, ela é privada e tem um ambiente público ou é misturado? É compartilhado. É compartilhado, porque eu sabia que era 1 para 1, mais ou menos. Né? Você tem umas compartilhadas, você tem outras que são um pouco subvencionadas, você tem outras que tem um conselho que ajudam, mas assim... Sempre tem que ter esse olhar para cuidar que a pedagogia esteja sendo bem empregada e bem usada, né? E como se dá o sair da Alemanha e vir para o Brasil? Isso é uma ótima pergunta. Tem uma regionalização? Quer falar, claro. Então, isso eu acho que foi um problema por muito tempo, por se copiar um pouco, né? Vem de lá e o que se faz lá e de que maneira, né? Então, vem
essa coisa germânica e essa tradição e essa cópia e a língua e o que você quiser dizer. Mas teve um certo momento, e ela era subvencionada aqui no Brasil pelo governo alemão, porque tinha aula de alemão, né? Graças a Deus isso deixou de ser assim, nada contra, muito menos saber línguas, eu acho que é bom para todo mundo, mas passar por essa tropicalização, ou seja, o que é nosso. Então ela deixou de ser uma escola alemã para ser uma escola brasileira. Mas aí precisa toda uma investigação, o que disso faz parte do Brasil, o que disso vive no Brasil, como vive o Brasil, como é uma educação infantil no Brasil, quais são as músicas, as tradições, o folclore, como se inserir. Porque a criança pequena, mais do que na tecnologia, ela precisa se inserir no seu meio, no núcleo da família, no núcleo do bairro, no núcleo da comunidade, da religião da família, né? Então, precisa se inserir nesse ambiente. Então, ser algo importado não é interessante, precisa ser algo realmente do país. Então, até hoje, os professores têm esse trabalho de conhecer mais e mais essa origem, esse vínculo, esse Brasil que né? Que não é tão simples, porque mesmo o Brasil também sofre de muitas interferências internacionais. Vocês devolvem esse aprendizado para a Alemanha ou é uma que fica mais entre vocês? O mundo inteiro tem falado muito sobre como as escolas Waldorf no mundo estão conseguindo realmente se consolidar dentro dos seus países. Então, em Israel, na Índia, no Paquistão, com religiões completamente diferentes. Na China tem muita escola atualmente. Então, como lá virar realmente uma escola do país e da cultura local, do bairro, da cidade, enfim, desse espaço, né? Isso é muito importante. Nesse sentido, talvez tenha uma questão que eu acho que para toda a educação é importante, mas todo tipo de educação deveria ser importante. E no caso, eu acho, da pedagogia Waldorf, é um princípio muito caro a como a escola trabalha, que é a questão da liberdade, de como cada escola pode ter e deve ter a sua autonomia de inserir na sua comunidade, no seu lugar, na sua região, no seu país e desenvolver da sua forma, né? Então por isso a participação da comunidade, dos pais é muito importante, porque essa liberdade ela tem que ser garantida de que a gente não seja obrigada a repetir fórmulas e coisas nem ditadas pelo governo e nem ditadas por uma outra escola em outro país, né? Que ela tenha essa possibilidade de se construir